Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal #Programação. Eu sou o Marcos e na aula de hoje eu vou trazer um tema bem importante no mundo de banco de dados e SQL, que são os joins. Os joins são uma forma de relacionar as tabelas de um banco de dados e a gente vai entender nessa aula aqui o que são os joins e principalmente alguns outros conceitos que são importantes aí para a gente poder entender melhor como é que eles funcionam. Essa aula vai ser um pouco mais teórica, mas muito importante aí como uma prévia, né, para aulas mais práticas de joins aqui no SQL, tá bom? O vídeo está bem legal, tenho certeza que você vai gostar, então não esquece de deixar o like, que isso ajuda demais a gente a sempre fazer cada vez mais conteúdo para vocês. E lembra também de se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, e ativar o sino de notificação para sempre ser avisado e avisada dos vídeos de Python, SQL, ciência de dados e JavaScript que sai por aqui toda semana. Então é isso e vamos começar. Mas antes de mais nada, eu quero lembrar você que aqui na descrição tem alguns links para você poder acessar. O primeiro link é um link com informações do nosso treinamento completo de SQL, o SQL Impressionador. Então, se você quiser se aprofundar ainda mais ali no SQL, banco de dados, modelagem, SQL Server, MySQL, Postgre, Oracle, enfim, se você quiser se aprofundar mais no assunto, clica no primeiro link da descrição, onde tem informações sobre o nosso treinamento completo. Tenho certeza que você vai gostar muito. Já o segundo link da descrição é um link de um mini curso gratuito de SQL, se você quiser ficar mais no básico. Então, se você quiser acessar esse mini curso, gratuito é o segundo link da descrição. E para fechar, o terceiro link tem o PDF da aula que eu vou apresentar aqui para vocês, né, com a parte ali dos joins, os conceitos que a gente vai falar nessa aula, tá bom? Você vai poder fazer o download por lá também. Não esquece de acessar esses links aí na descrição, fechado? E para a gente começar, né, na verdade, a falar de joins, eu vou começar falando com vocês sobre alguns termos importantes, alguns conceitos importantes que vão ser muito úteis para a parte de joins, tá bom? Eles vão, enfim, ter um papel fundamental ali no entendimento dos joins. E esses dois primeiros conceitos são os conceitos de chave primária e chave estrangeira. Um banco de dados ele é composto por tabelas. E essas tabelas são compostas por colunas. As informações dessas colunas, das diferentes tabelas, elas têm alguma relação entre si. Essa é a ideia de um banco de dados. Então, por exemplo, se eu tenho um banco de dados com informações de clientes, de lojas e de produtos, qual é a forma como esses dados se relacionam, né? Essas tabelas se relacionam? Um cliente, ele compra um produto em uma determinada loja. E aí disso a gente vai ter lá uma linha de venda na nossa tabela de vendas. Então, as tabelas de um banco de dados, essas tabelas se relacionam e a maneira como elas vão se relacionar vai ser através de colunas. Que colunas são essas? Chave primária e chave estrangeira. Então, como é que vai funcionar? A chave primária ela vai ser uma coluna de uma tabela que contém, né, a identificação de forma distinta para cada linha daquela tabela. Então, por exemplo, numa tabela de clientes, eu vou ter uma coluna que vai identificar de forma única cada cliente. Essa coluna pode ser, por exemplo, o CPF. O CPF identifica de forma única cada linha da tabela. Para o produto, pode ser um código do produto e assim vai. Então, a chave primária vai ser uma coluna da tabela que vai identificar de forma única cada linha daquela tabela. Já a chave estrangeira vai ser uma coluna que vai permitir a gente relacionar com a chave primária de uma determinada tabela. Vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais visual. Então, olha só, eu tenho aqui duas tabelas e essas tabelas têm informações ali de categoria de produtos e de produto. Na tabela de produto, nós temos três colunas com as informações ali de ID do produto, nome do produto e o ID da categoria. E na tabela de categoria, nós temos o ID da categoria e qual que é o nome daquela categoria. Vamos olhar para cada uma dessas colunas aqui a partir do que a gente acabou de falar sobre chave primária e chave estrangeira. Na tabela de produto, qual vai ser a coluna que vai identificar de forma única cada linha da tabela? A resposta já está no slide, né? Mas olha só, o ID do produto vai ser a coluna que vai identificar de forma única cada linha, né? Então, eu tenho lá o fone, o PS4, o notebook, o iPhone, o Moto G. E cada produto desse é único. Então, eu tenho uma coluna de ID para identificar de forma única cada linha dessa tabela. E a coluna de ID do produto vai ser o que a gente chama de chave primária. Lá na tabela de categoria, nós vamos ter algo parecido. Nós vamos ter uma coluna de ID da categoria que identifica de forma única cada categoria daquela tabela. Então, eu tenho lá as categorias celular, notebook, câmera digital, televisão e fone de ouvido. E cada uma dessas categorias é uma categoria única. Eu não posso ter aqui um ID que se repita. O ID número 1 precisa ser sempre a categoria celular.
o ID2, notebook, ID3, câmera digital, e assim vai. Então o ID da categoria vai ser a nossa chave primária da tabela categoria. Já lá na coluna de produto, repara que tem uma coluna também de ID da categoria, só que essa coluna aqui, ela não identifica de forma única cada linha da tabela. Essa coluna de ID da categoria na tabela de produto permite a gente saber, né, conseguir se conectar com a tabela de categoria. Então, por exemplo, o ID, o produto número 1, que é um fone Bluetooth, ele é da categoria 5. Quem é a categoria 5? A categoria 5 eu vou olhar na tabela de categoria. A categoria 5 é a de fone de ouvido, tá bom? Então essa coluna da tabela de produto que permite a gente relacionar a tabela de produto com a de categoria vai ser o que a gente chama de chave estrangeira. Fechado? Então esses são os dois primeiros conceitos, chave primária, chave estrangeira. Já os próximos conceitos aqui vão ser os conceitos de tabela fato e tabela dimensão. Dentro de um banco de dados existem várias tabelas e essas tabelas podem ser classificadas em dois tipos, fato e dimensão, né? A tabela dimensão a gente também conhece como uma tabela de características, é uma tabela que tem características de um determinado elemento. Então, por exemplo, imagina um banco de dados do Detran. Quais são os elementos envolvidos num banco de dados do Detran? Motorista, por exemplo, e carro. Motorista e carro. O motorista ele vai ter características, ele vai ter uma CNH, vai ter um nome, vai ter uma data de nascimento e assim vai. Então, o elemento motorista vai dar origem a uma tabela. E nessa tabela eu preciso ter as informações daquele elemento, né? Do caso do motorista. Então, a tabela de motorista vai ser o que a gente chama de tabela dimensão. Ela tem as características do motorista, né? Dos motoristas. E a tabela de carros, por exemplo, vai ter as informações de carros e as características dos carros. A gente chama essas tabelas de tabela dimensão. Então, toda tabela que tem características de um determinado elemento, nós chamamos de tabela dimensão. Já uma tabela fato é uma tabela que armazena os fatos que aconteceram dentro de um banco de dados. Imagina um banco de dados que armazena informações de vendas, né? Quais são os fatos relacionados a vendas? A venda propriamente dita, né? Então, vou ter uma venda que vai acontecer em uma determinada data, foi feita para um determinado cliente, numa determinada loja. Então, a tabela de vendas a gente chama de tabela fato. Ela vai ter os fatos daquele nosso banco de dados. Ou se eu tenho, por exemplo, um banco de dados de aluguéis de carros, qual que é o fato relacionado a esse banco de dados? Os aluguéis. Então, vou ter aluguéis, né, dos carros, e esses aluguéis vão ter lá o carro associado, o cliente associado, a data de partida, a data de entrega e assim vai, tá bom? Então a tabela fato vai armazenar os fatos ali de um determinado banco de dados. Aqui eu tenho dois exemplos de tabelas, né? Uma tabela fato e uma tabela dimensão. Aqui do lado direito eu tenho uma lista com todas as tabelas de um determinado banco de dados. Aqui seria o banco de dados Contoso, que é um banco de dados da Microsoft. Se você já ouviu falar desse banco, você vai se familiarizar, tá? E aí, dentre essas tabelas aqui do banco de dados, nós temos, por exemplo, a tabela de canais, de channel, que é essa tabela daqui. E nós temos a tabela Fact Sales, que é uma tabela de vendas. Se você olhar aqui, a tabela de canais é uma tabela que tem ali as informações dos canais. Então, cada canal vai ter um ID e cada ID vai estar associado a um canal. E aí eu poderia ter outras informações aqui, por exemplo, né, como a data de criação daquele canal, o responsável por aquele canal e assim vai. Mas o que interessa é que essa tabela de canais, ela armazena informações dos canais. Então, ela vai ser uma tabela de dimensão, tá bom? Uma tabela de característica dos canais. Já a tabela de vendas, ela vai armazenar os fatos relacionados àquele banco de dados. Quais são os fatos? As vendas. As vendas elas aconteceram numa determinada data, num determinado canal e também tiveram uma quantidade de vendas associada. E aí repara o seguinte, na tabela de vendas nós temos uma coluna chamada Channel Key, que é o ID do canal, e esse ID do canal eu vou descobrir a partir da tabela de canais, tá bom? Então você já consegue fazer um paralelo entre o exemplo que eu fiz anteriormente e esse exemplo. Quem seriam as chaves primárias e chaves estrangeiras dessas tabelas? Vamos dar uma olhada aqui. Então, olha só, na tabela de canais, essa coluna de ID do canal vai ser uma chave primária, porque ela identifica de forma única cada linha da tabela. E essa vai ser a nossa tabela de dimensão. Já na nossa tabela de vendas, que é a tabela fato, a coluna de ID do canal vai ser a nossa chave estrangeira. E a gente consegue relacionar essas duas tabelas e depois criar algum tipo de análise para saber qual foi o total de vendas
por canal. Tá bom? A gente vai conseguir fazer isso, inclusive, através de joins, tá bom? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, tabela fato, tabela dimensão, também são outros conceitos interessantes aí para você ter em mente, porque a gente vai se deparar com eles na hora de falar de joins. Fechado? Bom, continuando aqui agora, entrando na parte de joins em si, tá? Os joins, a gente vai entender daqui a pouco, mas os joins eles vão ser recursos que nós utilizamos dentro do banco de dados para relacionar as tabelas. Então, eu tenho duas tabelas separadas, eu vou usar o join para poder relacionar as duas, né? Eu tenho uma tabela de canais e uma tabela de vendas. Como é que eu junto as duas de alguma forma para saber o total de vendas por canal? A gente vai usar o join para isso. Aí existem vários tipos de joins, esses 4 aqui são os principais, tá? Na verdade, tem 2 ainda que são mais principais ainda, que são o left join e o inner join. Mas esses 4 aqui, left join, right join, inner join e full join, são os joins mais utilizados, tá bom? São os joins mais conhecidos. E dentre esses 4, left join e o inner join é o que a gente costuma usar mais na prática, tá bom? Eu vou falar aqui para vocês como é que funcionam esses joins, para vocês entenderem melhor aí como é que seria. Então vamos começar aqui ó, com o left join, ou que a gente chama também de left outer join. O que é o left join? Eu vou ter duas tabelas, tá? E a gente chama aqui ó, de tabela A e tabela B, ou tabela da esquerda e tabela da direita, né? Aqui no caso da minha esquerda, pode ser que você esteja vendo espelhado e aí vai ser um pouco diferente, mas aqui é a tabela da minha esquerda e a tabela da direita. E como é que funciona o left join? Eu tenho essas duas tabelas e essas tabelas elas têm uma relação entre si. Essa tabela A é a tabela que tem informações de produtos e a tabela B é a que tem informações de categoria. É exatamente o mesmo exemplo que a gente tinha visto anteriormente. Então eu tenho aqui para a tabela B o ID de cada categoria e o nome daquelas categorias. Já a tabela A, eu tenho o ID de cada produto, o nome de cada produto e o ID de cada categoria. Como é que eu conseguiria juntar essas duas tabelas para conseguir criar uma só e saber, por exemplo, para o fone Bluetooth, que é da categoria 5, qual que é o nome dessa categoria? E gerar, por exemplo, essa tabela daqui. Uma primeira opção é a gente usar o left join. Como é que ele funciona? Imagina que cada tabela, na verdade, é um conjunto de informações. A gente vai lembrar um pouquinho lá da parte da matemática, né? Lembra de conjuntos, né? Interseção de conjuntos, mas fica tranquilo que vou simplificar aqui para você. Mas pensa em cada tabela como se fosse um conjunto de informações. O left join, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma união entre as duas tabelas, onde o resultado vai ter todos os valores da tabela A, incluindo ali a interseção entre o A e o B. Quem seriam todos os valores da tabela A? Seriam todas as linhas dessa tabela. E o que seria a interseção entre a tabela A e B? Seria as informações de B que aparecem em A. Quais são as informações que estão em B e aparecem em A? No caso, as categorias 5, 2 e 1. Né? As categorias 5, 2 e 1 existem aqui. Então, no meu resultado, eu vou ter uma tabela que vai ter todas as linhas da tabela A, mais a interseção ali com a tabela B, tá bom? Fechado? Então vamos lá. Bom, e como ficaria esse resultado? O resultado está aqui. Todas as linhas da tabela A, mais a interseção entre as tabelas A e B. Aqui no caso, eu não tenho, né, nenhuma categoria que seja a categoria 6, que no caso é a categoria do PS4. Então na tabela C, a linha referente ao PS4, aqui no nome da categoria vai ficar nula. Por quê? Porque ela não aparece aqui na categoria, mas ela aparece nessa tabela resultante porque eu estou falando do left join, que vai trazer todas as informações da tabela A, mais a interseção ali com a tabela B, tá bom? E qual a interseção com a tabela B? É basicamente as categorias 5, 2 e 1. Né? Então ele vai trazer ali qual que é o nome da categoria 5, qual que é o nome da categoria 2, qual que é o nome da categoria 1 e qual é o nome da categoria 1. Fechado? Esse aqui vai ser o nosso left join. O próximo vai ser o right join. E como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar um pouquinho diferente do left join. Por quê? Porque o right join ele vai ser o contrário do left join. O right join, na verdade, vai trazer todas as linhas da tabela B, que é essa tabela daqui, né, da tabela da direita, que eles chamam, por isso que right,
Então ele vai trazer todas as linhas da tabela B, mais a interseção da tabela A. O que vai ficar de fora? Vai ficar de fora o que aparece em A e não aparece em B. E quem aparece em A e não aparece em B? A linha do PS4. Então, se vocês procurarem nessa tabela, ele não vai trazer a linha do PS4 que tem o ID 6. Nessa tabela eu não tenho ninguém que tenha o ID 6. E o que ele vai fazer? Ele vai trazer todo mundo que tem a interseção entre os dois, que no caso vão ser aqui na tabela A, as linhas 5, 2 e 1. Né? Então está aqui, ó, fone Bluetooth, notebook Samsung, Moto G e o iPhone. Não vai trazer o PS4 porque o PS4 de ID 6 não aparece na tabela B. Só que as informações da tabela B que não aparecem em A vão aparecer aqui também. No caso, câmera digital e televisão. Só que o que acontece? Câmera digital e televisão são os IDs 3 e 4. E aqui na tabela de produtos eu não tenho nenhum produto que seja de ID 3 e 4. Então aqui na junção essas informações vão ficar nulas. Eu não sei quem é o ID do produto, nem o nome do produto para essas categorias, porque essas categorias não existem na tabela A. Por isso ela vai ficar em branco. Tá? Esse aqui seria o right join. Já o próximo aqui seria o inner join. Como é que vai funcionar o inner join? Entre as duas tabelas, ele vai trazer apenas a interseção entre elas. E qual que é a interseção entre elas? Apenas as informações que aparecem nos dois. No caso, as informações que aparecem nos dois são ID da categoria igual a 5, 2 e 1. Então ele só vai trazer todo mundo que tem a categoria 5, 2 e 1. Vai ficar de fora câmera digital e televisão, que não aparecem aqui porque elas só existem na tabela B, né, que é a tabela da direita. E o produto PS4 não vai aparecer aqui porque ele só existe na tabela A. Então o inner join ele vai ser a interseção entre as duas tabelas. Vai ficar de fora quem só aparece na tabela A e quem só aparece na tabela B. Esse vai ser o inner join. E o último aqui é o full join. Esse full join ele vai simplesmente trazer todas as linhas de todas as tabelas. Ele não vai excluir ninguém. Então ele vai trazer todo mundo que está apenas na tabela A, todo mundo que está apenas na tabela B e todo mundo que é interseção. E aí o que vai acontecer? Aqui, ó, onde eu tenho nulo para o PS4, significa que o PS4 ele não tem uma categoria, não existe a categoria 6. E aqui em câmera digital e televisão, como eu não tenho nenhum produto dessas categorias, aqui vai ficar nulo. Fechado? Então esses são os 4 principais joins que nós utilizamos, mas dentre eles existem 2 que a gente utiliza mais, que são o inner join e o left join. Fechado? Então, esse é o contexto por trás aí dos joins e até fazendo um paralelo com conjuntos numéricos. E aí como é que seria a estrutura do código? Então vamos pegar um exemplo aqui, o inner join. Imagina que eu queira fazer a junção entre essas duas tabelas, a tabela A da esquerda e a tabela B da direita. E eu quero trazer apenas a interseção entre eles, ou seja, as informações que aparecem tanto em A quanto em B. A gente já viu que nessa tabela resultante não é para aparecer nem o PS4, que tem o ID 6, nem televisão e fone, que só aparecem aqui na tabela B. Como é que seria a estrutura do código? A estrutura do código seria dessa maneira aqui. Eu vou fazer um select, vou selecionar as colunas que eu quero visualizar na minha consulta, agora eu estou falando de SQL, tá bom? Então vou fazer um select, as colunas que eu quero selecionar, só que antecedendo o nome dessas colunas, eu vou colocar o nome das tabelas. Então, por exemplo, eu quero visualizar a coluna 1, mas a coluna 1 de qual tabela? A coluna 1 da tabela A. Eu quero visualizar a coluna 2 de qual tabela? A tabela A, coluna 3 e assim vai. Tá? Aqui, claro, com os nomes das colunas. Então, se eu quiser visualizar a coluna nome produto, eu vou escrever aqui nome produto, só que antes, né, eu vou ter que identificar que eu quero da tabela produto. Então, ficaria produto, ponto, nome produto, tá bom? Depois eu vou especificar qual tabela que eu vou querer fazer eu vou começar fazendo aquela união. No caso, né, a gente pode começar informando a tabela da esquerda mesmo, que seria a tabela A. Depois eu vou aqui colocar um inner join e o nome da segunda tabela que eu vou querer relacionar. Então, ó, eu quero selecionar essas colunas da tabela A. Como tem algumas colunas que eu quero ver que só aparecem na tabela B, eu vou fazer um inner join com a tabela B. E logo em seguida eu vou ter que dizer para ele de que forma ele vai conseguir relacionar essas duas tabelas. Aí que entram ali a minha chave estrangeira e chave primária. Então logo depois do inner join eu vou ter que especificar
qual que é o nome da chave estrangeira na tabela A, que vai se conectar, ou seja, que vai ser igual à chave primária da tabela B, tá bom? E aí, no caso, o meu resultado ficaria dessa forma aqui, que é o inner join que a gente viu. Tá bom, pessoal? Então essa é a estrutura do código e, claro, essa aqui foi uma aula mais teórica para poder apresentar para vocês esses conceitos por trás dos joins, tabela fato, dimensão, chave primária, chave estrangeira. Se você quiser, tá? Se você quiser aulas práticas sobre joins, tá? O que eu vou te sugerir? Deixa aqui nos comentários, tá? Que é do seu interesse saber mais sobre isso. Eu vou deixar também aqui na descrição um link de uma outra aula que nós já fizemos sobre joins aqui para você complementar os seus estudos. Mas se você quiser aulas práticas sobre joins, se esse é um assunto do seu interesse, aí a gente pode fazer outros vídeos aqui relacionados. Então deixa aqui nos comentários para poder saber. Fechado? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Lembra também que o arquivo dessa aula está disponível aqui na descrição desse vídeo. E não esquece também de se inscrever, fazer tudo aquilo que você já está careca de saber, né? Então, se você ajudar a gente, isso aí vai ser muito bom para a gente conseguir compartilhar esse conteúdo aqui com ainda mais pessoas, tá bom? Então é isso, ótimos estudos para você, um grande abraço, a gente se vê na próxima aula.